Fala, pessoal, me chamo Rafael Alves, eu sou aluno do curso de Sistema de Informação, atualmente no sexto período do SESMAC. Eu vou estar mostrando um pouquinho sobre o desenvolvimento do meu jogo, o Blade Valor, para a matéria de sistemas multimídias, tá? A princípio, vou começar mostrando aqui o que já foi feito, o mapa, o primeiro mapa aqui que vai ser do spawn point, onde você vai iniciar o jogo e onde você vai retornar toda vez que você for derrotado ou morrer durante a tentativa, tá? As animações de personagem, você já pode ver ali, tem animação de ficar parado, animação de pulo e queda, ele tem uma animação de ataque quando você aperta o botão esquerdo, e ele tem uma animação que é de uma habilidade, que ele dá um corte no ar. Enquanto está pressionando, ela tem um tempo de recarga um pouco alto, então por isso que demora um pouco, tá? Aí, ó, ele lança esse corte no ar, justamente que vai causar dano aos inimigos que estiverem na frente, que ele atingir, né? E aqui ao final, você tem um teleporte invisível que manda você para a primeira fase definitiva do jogo, tá? Então aqui você tem a fase da floresta, que é a primeira fase do jogo. Vou estar mostrando aqui até o final, tá? Algo legal que vocês já devem ter notado, se não eu vou falar, é esse efeito de fundo. Vocês veem que as coisas se mexem ali no fundo conforme eu ando com o personagem. Isso é um efeito chamado parallax. Ele é bem comum em jogos 2D de plataforma, e a ideia dele é trazer esse efeito de movimentação, esse efeito de profundidade, né, para o jogo em si, tá? E eu vou continuar aqui mostrando um pouco. Tem algumas plataformas, né, eu chamei de você usar essa mecânica de pular, esse tempo de raciocínio, né? Aqui tem algumas quedas, que ao cair o personagem justamente ele vai morrer e voltar lá para o início, uma morte instantânea. E aqui ao final vai ter entrada, né, para a próxima fase, para a fase das cavernas, mas que ainda não foi desenvolvido, tá? Beleza, isso é o que foi desenvolvido até agora, tá? Do jogo. Eu vou falar um pouquinho agora dos problemas que eu tive para desenvolver ele, tá? Algumas dificuldades, mais especificamente, que eu tive para desenvolver, tá? A princípio, uma dificuldade que eu tive foi aprender a usar Unity. A Unity ela vem com bastante coisa na tela, né? Muita coisa que você não conhece à primeira vista, muita coisa que você vai precisar usar e que não está apresentada assim logo de cara, né? E a maneira com que eu resolvi isso justamente aprendi a usar, me situei melhor, foi acompanhando os slides da matéria disponibilizados pelo professor e acompanhando um canal no YouTube chamado Pandemônio. Ele tem uma playlistzinha criando, desenvolvendo um jogozinho básico 2D, me ajudou muito a solucionar, a saber onde ficava cada coisa, a entender como é que é algum código do personagem, né? Eu vou mostrar no final do vídeo esse canal para dar os créditos para caso alguém tenha curiosidade, tá? O outro problema que eu tive foi persistência dos game objects. Em resumo, toda vez que você passa de uma cena para outra, pelo que eu entendi, os objetos eles não são mantidos, eles não passam automaticamente de um cenário para o outro, seu personagem ele não vai de um cenário para o outro, tá? E a maneira como eu fiz isso foi usando o Scene Builder, para justamente deixar lá quais são as cenas que eu vou estar utilizando, tá? E eu também implementei alguns dos meus códigos chamado Don't Destroy Onload, que de forma simples, o que é isso? Essa é literalmente uma linha de código, é literalmente só uma linha de código, que você implementa nos códigos dos seus objetos que você está usando, no meu caso do personagem, né, esse tipo de coisa, e que justamente quando você passar de uma cena para outra, esses personagens eles vão manter, eles vão passar realmente de um cenário para o outro, você vai poder continuar usando. Mas juntamente com isso, né, eu tive outro problema que foi o boneco realmente aparecer no ponto exato. Mesmo que você use o dono do download e tudo mais, o boneco ele não vai aparecer no ponto exato. Para isso, eu criei o Scene Changer, né? Um código onde em cada mapa, eu coloco um Game Object para servir de spawn point, e aí, justamente, para implementar o dono do download, quando você passar de uma cena para outra, o boneco vai aparecer naquele lugar onde você setou como spawn point, tá? E por último, aprender a usar os tile palettes, tá? Quer dizer, por último, não. Temos o criar o cenário, são as dificuldades que eu tive, criar esses cenários de fundo. Não o chão, essa parte é mais tranquila, mas criar esse cenário de fundo com as árvores, o céu, é um pouco complicado porque os sprites do tile map, eles não vêm certinhos, eles não vêm colado um no outro, bonitinho, né? E aí a forma que eu usei para resolver isso foi tentativa e erro a princípio, realmente juntando e vendo se os sprites eles encaixavam direito, né? E depois eu comecei a caçar algumas imagens de jogos que usaram esses sprites, justamente, e que eu usei como base os sprites do jogo Shovel Knight, para quem tiver dúvida, tá? E aí, justamente, olhando as imagens do jogo, eu consegui ir montando, né? Vendo como é que era montado uma árvore, como é que era montado o fundo, e eu fui fazendo do meu jeito, né?
E por último, agora sim, é aprender a usar os tile palettes, né? É, foi uma dificuldadezinha saber onde é que mexia, como é que você realmente criava esse processo. E a maneira que eu usei para justamente solucionar isso foi vendo também os slides da matéria do professor e acompanhando um outro canal que eu também vou mostrar no fim, chamado Samian. Eu vou estar mostrando, ele me ajudou bastante a aprender daqui de cada coisa, como é que realmente criava um tile palette e ajudou a complementar os slides do professor, tá? E por fim, vou estar dizendo que está por vir aí o desenvolvimento do Blade of Valor, tá? A princípio, a primeira coisa é justamente os NPCs. Vocês viram que lá no início do jogo não tinha nenhum NPC, estava bem vazio, só tinha o cenário. Esse é algo que eu pretendo colocar, NPCs para popular ali o cenário e mais especificamente um NPC chamada Maga Mirella, onde ela é uma NPC que você vai poder interagir com ela e ela vai disponibilizar uma loja de melhorias, né? Como o jogo Blade of Valor, ele é um roguelite, do gênero roguelite, toda vez que você faz uma tentativa e você perde, você mantém tudo que você tinha após a tentativa. No meu caso, é o ouro do jogo. Toda vez que você passa por uma tentativa, morre, você retorna para o spawn point e você mantém aquele ouro que você tinha. E aí com ele, na NPC Mirella que eu citei, você vai poder comprar melhorias, né? Seja elas de dano para os seus ataques, seja de velocidade para o seu personagem, dano para os seus golpes, né? De habilidades, redução de dano. Esse tipo de melhoria vai ter lá para você comprar e facilitar a sua próxima tentativa para zerar o jogo, tá? Juntamente com isso, os inimigos. Vocês podem ver que os mapas, aqui o primeiro mapa, ele está bem vazio, ele não tem nenhum inimigo, né? E a mecânica de combate. Então, adicionar os inimigos para dificultar as fases, obviamente, né? E a mecânica de combate, para fazer com que o ataque realmente cause dano, aquela habilidade de corte que eu mostrei, ela realmente cause dano, o seu personagem possa levar dano, né? O HUD de vida e geral do jogo, você vê que não tem um HUD mostrando seu gold, a sua vida, não tem nada disso, a recarga da habilidade, tá? Então isso é algo também que eu pretendo implementar justamente para dar a mecânica principal do jogo, tá? E, por fim, se possível, as próximas fases do jogo, né? O jogo tem a ideia é ele ter três fases no geral, a floresta, as cavernas e uma fortaleza final, tá? Mas que ainda as últimas duas não foram desenvolvidas. E, obviamente, o HUD do jogo, menu de pause, a tela inicial para você iniciar o jogo realmente, tá? São coisas que eu pretendo implementar mais para frente, tá? E eu vou estar mostrando aqui agora um pouquinho para vocês esses são os dois canais que eu citei. Esse é o primeiro, o Pandemônio, como eu disse, tá? Essa é a playlist que eu usei para me ajudar complementando os slides em justamente como é que faz uma movimentação, onde é que fica cada coisa, conforme os animations, onde é que fica, né? O canal me ajudou bastante para esse processo. E o canal chamado Samian, tá? Você pode ver aqui, tem até o vídeo, o Making 2G, Level Unity of Tile Palette, que me ajudou justamente a entender onde é que ficava o Tile Palette, como é que eu crio um Tile Palette. Eu tive uma dificuldadezinha mesmo com os slides, então me ajudou bastante, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço pela sua atenção.